Olá, eu sou André Caldeira, confira a seguir um trecho de mais uma conversa com propósito, dessa vez com a minha convidada Lara Bezerra, Chief Purpose Officer da Work Coherence. E o desafio de fazer isso num país específico, numa subsidiária de um país, quando a cultura global pode não comungar das mesmas iniciativas, ou então você tem outros países que têm práticas diferentes. Conta um pouco sobre esse desafio para a gente. Olha, eu trabalho durante 17 anos na Bayer, que tem uma estratégia muito centralizada, onde eles baixam a estratégia e você tem que implementar. Mas, ao mesmo tempo, quando você pega uma estratégia que já está formada de produto e tudo, e você tem que implementar, você tem que adaptar de acordo com a necessidade e a comunicação do país. E, dessa maneira, quando você consegue montar uma estratégia onde ela está muito baseada na necessidade daquele país, nos desafios que existem naquele momento, e você consegue fazer uma estratégia que está alinhada com isso, e colocar as pessoas nesse barco, entendendo que se eu interpretar a estratégia global de uma maneira melhor aqui, para poder trazer resultado, e eu apresento essa estratégia para o global, uma adaptaçãozinha daqui, mas eu mostro o que eu estou pretendendo num longo prazo, sempre foi muito aprovado. Ou seja, traduzir aquela estratégia para uma estratégia local, mostrando um longo prazo. Mas, ao mesmo tempo, depois, com o tempo, quando eu fui mudar para a Rocha é muito descentralizada e cada país pode tomar muita decisão local. Então, isso foi uma decisão muito intencional minha, que eu queria tomar algumas decisões mais locais. Mas, em qualquer lugar, André, se você souber traduzir a estratégia para algo que vai beneficiar mesmo localmente, você souber mostrar como isso vai ter um impacto a longo prazo, não tem corporação que não vai aceitar essa adaptação. E foram 17 anos de Bayer, né? Eu estou colando aqui no teu LinkedIn. 17 anos de Bayer. E 7 anos de Roche, e antes disso eu trabalhei alguns anos na Whitehall, que virou Pfizer, e antes disso eu fiz meus 2 anos de treinamento na Johnson. Queria te ouvir um pouco sobre esse teu estilo. Você é uma pessoa, uma mulher ativa, cheia de energia, cheia de alegria, com propósito mesmo, né? Você quer trazer luz até pela inspiração da sua mãe, né? Como é que foi interagir com pessoas com talvez estilos diferentes, seja do ponto de vista cultural, diferentes países, mas também na perspectiva daquilo que é esperado da postura de uma executiva número 1? Essa é uma super boa pergunta, porque não foi sempre flores assim, não. Eu tive que lutar muito. E assim, eu te dou um exemplo muito claro. Teve 3 anos seguidos, quando eu estava na Hungria, que o meu 360, meu feedback de 360, o maior trabalho que eu tinha que ter é que uma coisa que eles colocavam lá, que era um problema que eu tinha que trabalhar, é que eu era muito otimista e que meu otimismo podia trazer uma ideia de desonestidade ou de fingimento. Ingenuidade, será? Não era ingenuidade que eles achavam. Podia ser ingenuidade também. Ou exagero, é isso? É uma maneira muito... você está trazendo para a cultura aqui uma cultura que não é a nossa, e você está sendo exagerada num otimismo, né? E aí o que eu reparei é que normalmente, e cada vez foi diminuindo esse tempo nos países que eu fui mudando, né? Uhum. Mas não 3 anos de feedback assim, e depois foi diminuindo o feedback, e eu comecei a entender, porque eu tentei mudar, eu tentei ser muito mais executiva, muito mais europeia, menos mais masculina, porque eu achava que esse era o estilo que uma CEO deveria ter, né? Até que eu entendi que o estilo que um CEO tem que ter é a sua autenticidade, é o que te traz o teu melhor, porque você não vai conseguir liderar um time sendo uma imagem de algo que você acredita que vai ser o melhor para eles. Se você, cada vez que você se conhecer mais e você conseguir se expressar, explicar como você é e fazer com que eles entendam que o que você está fazendo é sua autenticidade, você se conhece, fica mais fácil. Então, nos outros países que eu chegava já fazendo uma apresentação dizendo, eu sou otimista e pode parecer fake, mas eu sou assim,
Eu acordo feliz de manhã e eu vou feliz, eu só não estou feliz quando as pessoas não estão bem e que a gente não está conseguindo fazer uma coisa certa, bem e justa. Então eu vinha me explicando cada vez que eu chegava nos lugares e as pessoas já ficavam prestando atenção. E como eu cada vez me conhecia melhor e conseguia me descrever melhor, e falava, e esses são os pontos que eu fico de mau humor, ou fico brava, ou que me trigger alguma coisa ruim. Então eu ia trazendo, e as pessoas quando iam começando a entender, elas já me conheciam, então ficava mais fácil. Então esse período de 3 anos na Hungria, de feedback de 360, de que eu era muito otimista, em cada país que eu fui indo, foi diminuindo, até chegar na Índia, que eu cheguei lá e todo mundo já meio que falou, tá bom, Lara, você é assim mesmo, vamos embora. E você acha que tinha alguma relação com o fato de você ser mulher e latino-americana? Esse olhar, que se você fosse um homem europeu otimista, teria sido diferente? Não, ia ser muito mais fácil. É óbvio, porque, André, não é preconceito, e assim, eu nunca me vi como prejudicada por ser mulher, mas é porque alguém diferente chegando num lugar, além de ser diferente porque não fala a língua, além de ser diferente porque é de um país diferente, tem um gênero, eu fui a primeira mulher, e a maioria dos lugares que eu fui como CEO, ou tive uma posição mais alta, eu era a primeira mulher, então é complicado, e vamos ser justos também. Você chegar num lugar que você está acostumado durante a vida inteira a ter um estilo de liderança e chega uma pessoa completamente diferente, é complicado, porque você é uma mudança. Então a gente também tem que ser muito intencional e entender que não é só me aceitar como sendo a primeira mulher, mas eu fazer confortável o ambiente onde eles possam ver por que é bom eu ser diferente e eu ser mulher. Então, muitas vezes eu aprendi a trazer coisas que eu, por exemplo, eu fazia muitas vezes um bolo e trazia na sexta-feira para conversar com as pessoas, trazia o bolo e falava, aqui está o bolo que eu cozinhei para vocês. Entendeu? Então, assim, é difícil, toda vez que é algo novo, toda vez que é a primeira vez, é difícil. Mas se a gente entender isso e você trazer isso olhando o mundo como amigável e não hostil, você fala, eu sei que aqui a gente vai trabalhar em conjunto, eles vão me dar um ambiente para eu ficar à vontade, eu vou dar um ambiente para eles ficarem à vontade.